No vídeo de hoje, o nosso convidado explica como cadastrar uma farmácia em um programa de benefícios de medicamentos, em um PBM, digamos assim. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferd. Eu sou Viviane e está no ar mais uma edição do Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas, tem conteúdo novo aqui para você. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e seguir o perfil do Ed Farmácia no Spotify. Já falamos aqui como fazer o PBM dar lucro. Tá nesse link aqui em cima. Hoje vamos dar um passinho atrás e explicar para você como cadastrar uma farmácia no programa de PBM. Quem está aqui comigo novamente no Ed Farmácia é o Rafael Fernandes, fundador da Lea Pharma e consultor na área de PBMs. Rafael, bem-vindo de volta. Muito obrigada pela sua presença. Viviane, boa tarde pessoal, né? Quem está vendo aí em outro momento, boa noite ou bom dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Espero poder ajudar mais uma vez. Então, o Rafael voltou até bem mais rápido do que a gente imaginava, mas você se lembra, Rafael, que nós fizemos uma pergunta para a nossa audiência? Eu disse assim, olha, se você quer um programa sobre como cadastrar o PBM, coloca nos comentários, eu quero saber como cadastrar. E realmente vieram alguns pedidos para a gente fazer esse conteúdo, por isso eu trouxe você de volta num período curto aí de intervalo, mas eu acho que vai ser interessante e importante a gente dar continuidade a esse tema, até porque o seu vídeo, ele tá com um alcance bem grande, as pessoas estão interessadas, e aí eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre o cadastro da farmácia num PBM. Vamos começar falando sobre o que é necessário. Eu tenho uma listinha de perguntas aqui para você relacionadas ao tema, mas eu já quero começar te perguntando o que é necessário para cadastrar a farmácia num programa de benefícios de medicamentos. Ótimo, perfeito. Antes de eu falar o que é necessário, só quero voltar um pouquinho, para quem não esteve aqui no vídeo anterior, até se não está aqui, eu sugiro que você volte aqui no canal, assista o nosso vídeo anterior falando um pouquinho sobre o lucro de PBM. Mas antes de falar como cadastrar, eu quero falar a análise que é necessário ser feita antes do processo de cadastramento. Tá? A drogaria, Viviane, ela tem que fazer uma análise para ver quais são os PBMs que ela tem a necessidade do cadastro. Porque os pré-requisitos, os passos, os processos são dependentes da análise inicial que ela faz. Se ela fizer uma análise, só precisa fazer o credenciamento em tal PBM, um processo é um. Se precisar fazer uma outra análise, o processo é outro. Então, a primeira coisa é fazer uma análise e ver. A farmácia tem a necessidade de colocar quais autorizadores de PBM. Para quem não sabe, autorizador de PBM é aquela empresa que administra os programas de benefício. Atualmente, são 4 autorizadores que são possíveis a farmácia se credenciar. Portal da Drogaria, do Grupo Interplayers, Funcional Card, Vida Link e a eFarma. Dentro dessas 4 autorizadoras estão dentro os programas. E cada programa, então, está dentro de uma. Então, a análise é feita para isso. Eu preciso colocar o Vida Link, não, eu preciso colocar o eFarma, eu preciso colocar o Portal da Drogaria. Então, essa análise, primeiramente, tem que ser feita, entendeu? Porque sem essa análise não dá para seguir. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos aí, você disse que 4 autorizadores. Os programas de PBM, eles estão disponíveis dentro desses autorizadores. Então, quando a farmácia se cadastra, na verdade, ela se cadastra no autorizador, que tem o programa que ela tem interesse. É isso? É isso e mais o credenciamento também no programa. Mas para ter o programa, eu tenho que ter cadastro na autorizadora, porque ele é um dependente dela. Então, eu não consigo fazer o cadastro da drogaria, por exemplo, ela não consegue fazer o cadastro para ela vender o medicamento Alenia, por exemplo, que passa no programa Cuidados pela Vida do Laboratório Axê. Por quê? Porque ela não tem credenciamento no portal da drogaria que administra esse programa. Então, primeiramente, tem que ter credenciamento no portal da drogaria e depois buscar o credenciamento no laboratório ou no programa. Lembrando, Viviane, que não existe só o programa do laboratório, existe também o programa de empresa, tá? Quero voltar um pouquinho só. Então, o primeiro passo, o primeiro passo que a farmácia tem que dar, na verdade, é analisar quais produtos ela quer vender. É isso. Que medicamentos eu preciso ter no meu mix? Esses medicamentos estão nos programas de benefício? E aí sim, tudo parte
do mix, da análise de quais produtos ela vai vender, certo? Exatamente isso. Inclusive, se você me permitir, eu posso colocar aqui na descrição do vídeo, você pode colocar um link para a pessoa saber quais medicamentos fazem parte do PBM, como um bônus para quem assistir esse vídeo. E aí, a pessoa então vai saber cada medicamento participante e aonde que ele passa, ou seja, qual autorizador é que administra ele. Uma vez que ela fez essa análise, essa demanda, aí sim a gente começa com a sua pergunta. Então, quais são os passos? O que eu preciso fazer para credenciar a farmácia? Beleza? Então, a primeira coisa é isso. Analisei os programas dos medicamentos. Então, analisei o medicamento Forxiga. Está na moda. Forxiga está em alta. Forxiga para diabetes. Passa onde? Ele passa na eFarma. Ótimo. Então, tem demanda da eFarma. Tem demanda também de Galvus. O Galvus da Novartis. Novartis passa no Portal Drogaria. Ótimo. Então, também tem que colocar o Portal Drogaria. Tem demanda do colírio Ganforte. Ganforte passa na Funcional Card. Opa, então também tem que fazer credenciamento na Funcional Card. Então, essa é a primeira análise. Aí, uma vez que eu sei qual autorizadora passa, a gente vai passar para o primeiro passo, que é identificar a capacidade que eu tenho de realizar o processo ou de contratar uma empresa para poder fazer, que são os dois passos. O que eu quero fazer na minha drogaria? Eu tenho alguém disponível para realizar o processo, ou eu quero realizar o processo aqui dentro mesmo? Ótimo. Não, eu não tenho alguém, eu quero buscar uma empresa fora. Ótimo, é um outro passo. Então, a primeira coisa, vou fazer o credenciamento por conta própria ou vou contratar uma empresa? Porque agora eu já sei a minha demanda. Então, agora eu já posso buscar um profissional ou eu mesmo procurar fazer o processo. Entendeu? Então, o primeiro passo é Ok, identificar. O segundo passo é saber quem vai fazer, eu ou alguém. ok. E na sequência? Depois que eu identifiquei quem vai fazer o passo, vamos supor que eu vou fazer por conta própria, que é uma opção que a farmácia pode adotar, sem problema nenhum. Ao fazer o processo por conta própria, a farmácia tem então que alocar alguém para poder fazer o processo. Quais são os passos para se credenciar no PBM? O primeiro passo é entrar em contato com a autorizadora de PBM. Já citamos aqui que existem 4. Então, você identificou o medicamento e entra em contato com aquela autorizadora. A autorizadora ela vai te falar quais são os produtos, os processos que ela tem necessidade que você execute. Como é que você aceita o contrato dela? Então, dentro da autorizadora, você faz o credenciamento, faz a ficha. A ficha é um pré-contrato onde você posteriormente assina um contrato com ela. Assinou um contrato de maneira virtual, você começa então a seguir os passos para validar a sua loja. Ou seja, demonstrar para a autorizadora que a sua loja tem todas as condições de atender os programas que você fez. Por isso que quando você vai começar o processo de PBM, elas vão te falar os pré-requisitos que elas têm. Na parte documental, ela vai te pedir documentos simples, que você tem no dia a dia da sua farmácia, como um contrato social, alvará sanitário, alvará de funcionamento que é da sua prefeitura, o CRT do seu farmacêutico, né, que é a certidão de regularidade técnica, vai te pedir também, em alguns momentos, podem pedir o CNH ou RG do sócio proprietário que está no contrato social, pode pedir também um comprovante bancário. Por quê? Porque algumas dessas empresas realizam o ressarcimento financeiro para a farmácia. Então, o comprovante bancário, ele é muito importante para que você receba corretamente esse pagamento. E também pode pedir a chave Pix da sua farmácia com a mesma finalidade. Então, os documentos básicos são esses. Uma outra coisa que todas elas vão te pedir é saber se o sistema de venda que a sua farmácia tem é homologado com a PBM, ou seja, se ele tem permissão para conceder a venda. Se o seu sistema for homologado, você pode vender. Se o seu sistema não for homologado, você não vai conseguir vender o PBM. Por isso que essa análise é muito importante antes. Eu já vi várias drogarias que contrataram até mesmo empresas ou fazem parte até de associação. E quando chega na hora de fazer o processo, ele não consegue vender o PBM. Mesmo ele já tendo pago, investido, ele não consegue fazer. Por quê? Porque não foi analisado o pré-requisito do sistema lá no início. Então, o sistema de PBM ele tem que ser homologado, tem que ter permissão para efetuar uma venda. Por quê? Porque ali transaciona dados. E isso tem que ter uma interligação do sistema com a PBM. Mas se Ok? não tiver, se não tiver essa interligação, a farmácia consegue providenciar isso? Ela pode pedir ao sistema dela para providenciar.
Por exemplo, já vivenciei isso, onde o cliente era importante para o sistema, ele já estava pensando em colocar PBM, homologar com as PBMs, o sistema foi lá e fez a homologação e a farmácia conseguiu depois seguir o processo dela. Em contrapartida, eu também já vi vários momentos onde o sistema não tem interesse em seguir. Acontece, Viana, muitas das vezes, da farmácia contratar um software de vendas, quando a farmácia às vezes está no interior, está mais afastada, ela quer economizar muito, ela contrata um sistema que é sistema de supermercado, de padaria, de sacolão, ou seja, um sistema simples, que não é especificamente de drogaria. E quando ele não tem a especificidade de drogaria, ele não vai atender as RDCs, ele não vai atender o SNGPC, ele não vai atender o PBM também. Então é muito importante que quando a farmácia também for contratar um sistema, ela pense em tudo que ela quer ter na farmácia para poder vender, e o PBM é uma dessas questões, tá? Então ela tem que entrar em contato E com o sistema. isso que você falou agora é muito importante, né? Eu nunca tinha me atentado para isso. A gente tá fazendo uma série sobre como abrir a primeira farmácia, mas eu vou até comentar aqui nesse programa que não tem nada a ver com a série, mas assim, se você está pensando em abrir uma farmácia, então fique atento a já contratar um sistema específico para drogaria, para que você não tenha uma dor de cabeça depois e não conseguir fazer um monte de coisas, como por exemplo, eu não conseguir fazer venda por um PBM. Muito legal essa Exatamente sua isso. dica, essa sua chamada de atenção aí, valeu mesmo. Então, é muito importante. E aí, baseado nisso, depois a farmácia vai realizar os testes que são exigidos, né? Ou seja, ver se o sistema está funcionando mesmo, se o cupom está sendo imprimido corretamente. Há alguns casos que podem ser exigido uma impressora que escaneia receitas, por quê? Porque a farmácia pode atender PBMs corporativos, né? A gente falou disso no nosso vídeo anterior, sobre PBMs corporativos. Então, existem algumas empresas que exigem que o funcionário, para comprar um PBM, ele apresente uma receita fisicamente na farmácia, e ela tem que ser escaneada para ser validada, porque se não for validada, a farmácia não recebe o ressarcimento. Então, aí o PBM pode exigir que a farmácia tenha um scanner, então ela vai validar isso no processo de venda. Posteriormente, vai enviar tudo isso para a PBM, ela vai aprovar, né, a autorizadora do PBM vai aprovar ou rejeitar. Se rejeitar, você conserta, se aprovar, você segue, e aí você começa, depois disso, liberar os laboratórios. Alguns laboratórios são liberados de maneira automática, alguns outros laboratórios são liberados de maneira manual. Ou seja, a drogaria precisará entrar em contato com aqueles laboratórios e ver a possibilidade de realizar o credenciamento para a farmácia. Lembrando que existem alguns laboratórios que eles são restritos, que não abrem credenciamento. Então, a farmácia, às vezes, ela pode ser iludida a fazer o credenciamento de PBM para um laboratório que ela analisou que tem PBM, mas ela não sabe que aquele laboratório não abre mais credenciamento. Vou deixar mais claro. Lá no início, eu falei sobre o Alênia, que é o programa do Cuidado pela Vida, que passa no portal da drogaria. Aí a farmácia foi lá e viu que o Alênia é um medicamento de PBM que passa no portal, ela vai fazer o credenciamento no portal da drogaria. Só que depois que o processo está todo pronto, ela fala assim: ó, eu não consigo vender a Alênia. Por quê? Porque o programa do Alênia é um programa restrito, que só abre o credenciamento para algumas drogarias que preenchem um pré-requisito específico daquele laboratório, que é uma demanda, que é um mix de estoque ali que ele tem que ter. Então, são vários detalhes que existem por trás de um credenciamento. Depois que se credencia, o próximo passo é treinar a equipe de vendas. Então, é se treinar e treinar a equipe de vendas para poder saber efetuar os passos corretos de um PBM. Então, ele tem que saber cadastrar um cliente no laboratório, realizar o processo de venda na autorizadora e depois realizar o processo de venda também no sistema de venda da farmácia, para saber finalizar a venda e aí sim fazer tudo corretamente. Por quê? Porque se ele não fizer o processo de cadastro corretamente, o desconto do cliente pode sair errado, ou pode infringir a norma do programa, ou pode ocasionar uma falta de padrão de desconto. Se ele fizer o processo errado, ele pode lá na frente a farmácia não receber o repasse do laboratório ou do programa, porque ele fez o procedimento errado, que é muito comum acontecer até em grandes redes. E também um outro ponto, Rafael, posso abrir um parênteses antes de seguirmos? claro, Eu acho que eu até no falo, vídeo anterior a gente chegou a falar de treinamento de equipe, a gente falou um pouquinho disso, mas você falou de ressarcimento, de restituição. A farmácia, vamos supor que o medicamento custa, sei lá, R$ 200. O consumidor vai até a farmácia e com desconto ele consegue comprar por
sei lá, 150, tá? Tem um desconto de R$ 50. Então a farmácia, o valor na farmácia, o preço da farmácia era 200, pelo programa ela vendeu por 150. O laboratório devolve esses R$ 50 para ela, para a farmácia? Vou te explicar. A parte do reembolso, que a gente chama, né? Existem duas Hum. formas de reembolso. A primeira forma de reembolso é a reposição de medicamento, que é a mais comum, que é até um ponto que você citou aí. A segunda forma é o ressarcimento financeiro, é quando recebe em dinheiro. Então, o reembolso por reposição de medicamento é quando você vende um medicamento, você fornece um desconto para o cliente sobre o PMC, que é o preço máximo ao consumidor. Essa é a tabela que o programa usa para calcular o desconto, salvo medicamentos liberados. Mas medicamento que tiver preço na tabela da CMED, que tiver um PMC definido, o percentual de desconto vai ser calculado sobre aquele percentual, para aquele valor ali. Então, uma vez que foi calculado o valor, você fornece o desconto para o cliente, seja lá 10, 15, 20, 1000%, não tem problema. O programa, ele recebe uma comunicação de quem? Do sistema. Lembra que a gente falou sobre a interligação? Quando a farmácia efetiva a venda, ela emite cupom fiscal, há uma comunicação com a autorizadora de PBM. Ela fala assim, a venda está aprovada. E aí, aquela venda, ela volta para a farmácia por meio de uma reposição. Por quê? Porque a PBM recebe essa ordem e ela passa essa ordem para as distribuidoras. No momento do cadastro, a farmácia informa até 4 distribuidoras da sua preferência para fazer o cadastro de PBM. E essas distribuidoras vão devolver o medicamento para a farmácia. Essa devolução ela é uma compra automática com desconto. E o desconto é estipulado pelo PBM. Ok? Então, quando a farmácia vende, ela recebe um produto com um desconto diferenciado. Tá? Pode acontecer também o ressarcimento financeiro. O que é isso? Eu fiz a venda de um produto PBM e, ao invés de eu receber um medicamento com desconto, aquele valor de desconto que seria me dado em nota fiscal, ele vem creditado na minha conta bancária. No primeiro caso, eu não preciso comprar o produto de novo, porque eu vendi, ele chega. No segundo caso, eu vendi, ele não chega. Eu preciso comprar ele de novo. Inclusive, isso dá muita confusão quando a farmácia faz o credenciamento sozinho, ela acaba não sabendo essas informações. E aí, por exemplo, ela vende o medicamento da Sanofi Aventis, ela está esperando o remédio chegar e ele nunca vai chegar. Por quê? Porque ele é pagamento em dinheiro e não é pagamento em reposição. Outra coisa, ele coloca qualquer comprovante de conta bancária, a Sanofi Aventis vai pagar para quem? Para qualquer um. Então é muito importante que o processo seja bem executado desde o início. Um outro problema que a gente já viu em drogarias, por exemplo, da farmácia ela ter um sistema de venda e o sistema de venda está com um problema. E o sistema não está fazendo essa comunicação com a PBM. Então, aquela venda ficou só como consulta. Então, a farmácia efetuou vendas de PBM durante um período, só que nenhuma daquelas vendas foi ressarcido via reposição, porque a PBM não recebeu de volta lá. Só que a farmácia não fez o processo de conferir se tudo deu certo. Por isso é importante entender o processo de PBM e saber fazer uma gestão. Um outro ponto, até um adendo sobre essa questão de treinamento, a importância dele para o processo finalizar. A gente já atendeu em consultoria uma rede de drogarias que tinha 70 lojas, que chegou a ter um prejuízo de mais de R$20 mil, porque os colaboradores vendiam um PBM corporativo, só que na hora de anexar a receita, eles colocavam a data do dia. Só que a receita do cliente não tinha data e não pode vender sem data, quando é exigida a data. E aí, por esse motivo, a rede não recebeu o pagamento. E como eles não tiveram um treinamento de gestão do PBM, eles não sabiam analisar as vendas que estavam glosadas e perderam mais de R$20 mil em venda. Então, os processos para se credenciar são esses, até o treinamento. Qual que é o grande problema? Que quando a farmácia faz sozinho, que ela não sabe esses passos ou não sabe como executar cada um deles. Aí entra a outra forma de credenciamento, que é contratando uma empresa, que é uma forma onde a redução dos erros acontece, então a farmácia vai ter uma economia, não vai errar, não vai ter problemas, e ela vai ter todos os processos seguidos, desde que ela contrate uma empresa especializada. Porque no mercado, existem várias empresas que credenciam PBM. Entretanto, existe o tiozinho do TI que aprendeu a credenciar a PBM num lugar, vai lá e faz o cadastro e acha que é só aquele, pronto, acabou. Entendeu? Então, ela tem que procurar uma empresa que, como você percebeu, acho que você percebeu também, pessoal,
E existem vários passos para ser seguido para não ter problema. Não, assim, eu tô aqui matutando tudo que você falou e devo dizer, é complexo. É complexo, não é para te desanimar, mas assim, é um assunto complexo, é um tema complexo, tem jeito, dá para fazer certo, dá para fazer funcionar, mas é um assunto complexo. Mas eu acho que mesmo sendo complexo, Rafael, a gente já conseguiu introduzir bem esse assunto aqui e quem assistir ao vídeo vai poder pelo menos ter uma noção, uma ideia, né, inicial de como funciona para poder dar a largada, né, em busca do PBM. E a gente já fez, vou repetir, um programa, porque tem muito empresário que fala, PBM não dá lucro, não dá lucro. E o Rafael já explicou, o link está na descrição do vídeo, porque eu não posso botar duas vezes o mesmo link aqui em cima, então tá na descrição do vídeo. O Rafael já explicou pra gente como fazer o PBM dar lucro. Ele trouxe muitas dicas para você fazer o negócio girar, fazer a roda girar. Rafael, a gente já falou de autorizador, a gente já falou dos programas, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma dica final para quem está assistindo a gente sobre o tema cadastro de farmácia em PBM. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o PBM ele é fácil de se credenciar, mas ele é complexo de fazer funcionar. A grande questão é essa. Sempre quando eu fui convidado aqui para fazer uma entrevista com você, Viana, eu sempre fico lisonjeado, eu tento trazer o máximo conteúdo possível para que a pessoa do outro lado ela tenha de fato resultado com o PBM. A gente trabalha com PBM há mais de 6 anos e o que a gente vê, muitas drogarias, mesmo credenciadas, não tendo resultado. E às vezes ela não sabe por quê. E tudo começa lá no início. O básico bem feito dá muito resultado. O básico bem feito, mas tem que ser bem feito. E às vezes não dá. Então você que quer colocar PBM na sua farmácia, presta atenção. Não tem muito mistério para fazer o processo, mas faça o processo correto. Não pule etapas. Você vai destinar alguém para fazer o processo na sua drogaria, pegue essa pessoa e coloque para poder aprender o processo, para treinar, para entender, para compreender. Você vai contratar uma empresa, converse com uma empresa especializada, dedique tempo, entenda o processo, entenda como ele vai fazer. Pegue todos esses passos que eu citei que é importante, questione essa empresa. E aí, você faz isso? Você faz isso? Você vai... Opa, não. Peraí, vou analisar outra. E aí você vai. Então, esse é o primeiro passo. Agora, entrando dentro do cadastro, presta atenção. Primeira etapa, analisar a sua demanda. Analise a sua demanda para você credenciar a sua farmácia em PBMs que você tem, de fato, procura. Depois disso, siga todos os processos para essa pessoa. E o último passo, o mais importante, capacite seu time de vendas. Não só para saber vender PBM, mas compreender o passo que a sua farmácia está dando adiante para ter sucesso e resultado, para combater os concorrentes. Porque você não está colocando PBM apenas para você poder falar assim, eu tenho PBM na minha farmácia. Não, é para você fidelizar cliente, é para você aumentar a conversão de vendas. E essa sua ideia que te fez investir dinheiro e tempo tem que ser levada adiante para a sua equipe. Venda a ideia para a sua equipe de que vocês agora estão dando um passo adiante. Isso também vale para você que já tem PBM e não tem resultado. Entenda que você executou passos errados, você entendeu aqui. Agora, entenda como você pode melhorar. Primeiro passo, identificar o seu PBM, fazer um diagnóstico, corrigir e chamar a sua equipe de vendas e saber dele. Por que nós não somos referência à nossa região em PBM? Quais são as suas dificuldades? Qual é o ponto que está precisando melhorar? E depois que ele falar com você isso, você busca conhecimento naquilo, entra em contato com os PBMs. Autorizador, eu quero um treinamento. Como é que eu consigo um treinamento? Autorizador, qual PBM que eu passo aqui? Quando eu perdão a palavra, enche o saco deles e busca informação. Se você não tiver como, não tiver tempo, procure uma empresa que busque. Mas busque informação, capacite o seu time de vendas. Assim vai ter resultado. Muito bom. Essas foram as dicas do Rafael para você fazer tudo certinho com o seu PBM, com o cadastro do seu PBM. Mas por acaso você ainda tiver alguma dúvida que não foi respondida nesse vídeo, pode colocar aqui nos comentários que eu vou atrás do Rafael para ele responder para você, ou ele mesmo responde no vídeo, ele também tem essa possibilidade. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, isso é super importante. Quero agradecer novamente a participação do Rafael aqui. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a nossa audiência. Eu agradeço demais o seu convite. Quando você precisar, pode contar comigo. Se quiser alguma outra dúvida, pode mandar que a gente faz um novo bate-papo aqui.
Zé, pode ficar à vontade. Falar sobre PBM é um prazer que eu tenho, porque eu quero desmistificar o PBM, principalmente para as drogarias independentes, as menores, as drogarias aí que estão aí sofrendo com a baixa de vendas. Você tem que vender mais na farmácia, eu quero te ajudar. É isso aí. Pessoal, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.